tarde a todos, quem está chegando, quem está em casa. Eu sou Eduardo Pêsaro, médico cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein, pesquisador do mesmo hospital. A aula de hoje é uma aula sobre síndrome coronariana aguda sem supra-elevação, sem elevação do segmento ST. E a próxima aula é sobre as síndromes coronarianas agudas com supra ou com elevação do segmento ST. Então, eu queria começar dizendo que vocês sabem que esse termo, síndrome coronarianas agudas, é um termo que é uma expressão que eu acho que vai cada vez menos ter importância para nós. Eu acho que nós vamos substituir progressivamente por infarto agudo do miocárdio. E sabem por que isso vai acontecer? Porque antigamente o infarto era diagnosticado com um marcador de necrose chamado CKMB. Atividade, principalmente, ainda existe em alguns hospitais, CKMB atividade, que foi substituída por um marcador chamado CKMB massa, que foi substituído por um marcador chamado troponina, que foi substituído por um marcador chamado troponina ultrassensível, de quarta geração, que é o que nós temos hoje. Essa troponina é tão sensível que eu acho que hoje, para perder um paciente no pronto-socorro, é quase impossível perder um paciente com síndrome coronariana aguda no pronto-socorro e mandar ele embora para casa inadvertidamente. É quase impossível, porque a troponina ultrassensível ela é tão sensível que, se colhida com o chamado tempo hábil, quer dizer, no mínimo aí 3 a 9 horas do início da dor, mais ou menos com 6 horas da dor, é quase impossível ser uma síndrome coronariana aguda se a troponina for negativa. E mesmo que seja, numa minoria de casos, uma angina instável com troponina negativa, o risco de morte é muito baixo. Então, essa troponina de quarta geração transformou quase todas as síndromes coronarianas agudas em infarto agudo do miocárdio. Isso para o pronto-socorro foi muito bom, porque o número de processos e erros médicos diminui muito. Mas para o hospital, para a medicina interna, cria-se um problema, o número de troponinas positivas dentro do hospital aumenta, e nós vamos então entendendo que a aula de hoje é sobre infarto sem supra ou com supra do tipo 1. Porque alguns de vocês já sabem que existe infarto tipo 1, 2, 3, 4, 5. Nem me importa dizer o que é 2, 3, 4, 5, me importa diferenciar entre 1 e o que não é 1. 1 é a placa de ateroma que rompe e faz um trombo, portanto, a alma do negócio é tratar o trombo. 2 antiagregantes e 1 anticoagulante. Simples assim, acabou. Aspirina, inibidor de ADP, uma injeção de anticoagulante, acabou o serviço. Pede o CAT. Mas isso é para o infarto tipo 1. O infarto tipo 2 é aquele secundário, a pneumonia, sepse, situações de desbalanço entre oferta e demanda, quer dizer, arritmias. Um senhor de idade que chega com FA aguda e fez uma mini curva de troponina. Será que é um infarto do tipo 1? Será que foi uma placa que rompeu na DA e ele precisa então de 2 antiagregantes e 1 anticoagulante? Em geral, não. Em geral, não. Em geral, ele só teve uma desóxia, um desbalance entre oferta e demanda, ficou lá com a FA aguda, foi revertida, e ele tem uma mini curva de troponina, comumente com a CKMB 0, ou abaixo do corte. Isso é um infarto tipo 2, e depois vai adiante com infarto pós-angioplastia, infarto pós-revasc, morte súbita, infarto diagnosticado em necrópsia, são todos infartos que não são do tipo 1. Então, hoje eu vou falar sobre infarto do tipo 1, sem supra e com supra, que é o único infarto que realmente nos interessa, porque é o único infarto que nós devemos aprender a tratar com os antitrombóticos e com a angioplastia do vaso, ou, eventualmente, raramente, a revascularização. Portanto, essa aula chama Síndromes Coronarianas Agudas sem supra de ST, mas ela também poderia chamar infarto agudo do miocárdio do tipo 1, sem supra. Eu não vou ensinar na próxima hora a tratar um velhinho que tem uma FA aguda e fez uma mini curva de troponina, ou aquele senhor que está com uma sepse e fez uma curva de troponina. Não vou ensinar isso, eu vou ensinar a dar antitrombóticos e a correr risco, é ter o benefício de salvar a vida do paciente e correr o risco de ter uma hemorragia,
Isso é a vida do cardiologista, a vida do emergencista, do clínico geral. Cada vez que você dá um antiagregante plaquetário, um pacote com 2 antiagregantes e um anticoagulante, saiba que você vai ter pelo menos 1 a 2% de sangramento, mas você vai salvar também uma quantidade muito grande de vidas e vale muito a pena. Então, essa é a família. Não, esses são os objetivos da aula, então. Tratamento anti-isquêmico inicial são as boas-vindas, velhas, antigas, caducas e tradicionais, a todas as síndromes coronarianas agudas, que se faz com o velho MOV Monab, monitor, oxímetro, pega a veia, acolhe exames, faz eletro, e dá o Monab, que é morfina, oxigênio, nitrato, AS, beta-bloqueador. Então, a CLS já não muda muito nos últimos 20 anos. E aí sim, o que nos interessa, 2 antiplaquetários, nunca tratar com 1, sempre 2. Não admitam tratar uma síndrome coronariana aguda com 1 antiplaquetário. Isso é remeter ao tratamento da década de 80, pelo amor de Deus. Né? Já faz 25 anos que a gente trata com 2 antiplaquetários e o segundo é sempre o inibidor de ADP. Vamos simplificar. Aqui a gente vai trabalhar com alfabetização. Simplificar. Aspirina e um inibidor de ADP. Pronto, está tratado. Qual o inibidor de ADP? Tanto faz. Clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel. Vocês dificilmente vão errar com uma das 3 drogas. Erra se não usar nenhuma das 3. É fácil porque no SUS só tem clopidogrel. E no particular, ticagrelor ou prasugrel são drogas mais potentes. Em geral, vocês vão usar ticagrelor, que é uma droga mais fácil de universalizar. Vou explicar por quê. Prasugrel é uma droga um pouquinho mais difícil, maravilhosa também, mas mais difícil de universalizar. E 1 anticoagulante, apenas 1. 2 antiagregantes e 1 anticoagulante. Pode ser heparina, não fracionada, boa e velha, 40 anos de mercado, ou enoxaparina, um pouco mais recente, muito eficaz, ou fondaparinux, que é uma novidade, pouca gente está usando, entrando no mercado, algumas qualidades e tal. Eu, se tivesse que guardar uma dessas 3 para vocês, eu guardaria a enoxaparina para a realidade do dia a dia, mas tem essas 3 opções. As 3 são boas. Os 3 inibidores de ADP são bons. Os 3 anticoagulantes são bons. Escolha um dos 3, você vai acertar. O que eu posso dar aqui é nuances de situação. Um pouco melhor, um pouco pior, como, sei lá, um bom atacante de futebol. Tem 3 bons, mas para algumas situações 1 é melhor, e quem entende mais pode fazer uma seleção mais fina, mais apurada. Mas as 3 anticoagulantes são excelentes. E aí, claro, você tem que olhar a coronária, você quer, porque você não vai garantir que o seu tratamento com antitrombótico resolva completamente o trombo. Sim, ele passiva o trombo. Ele acalma o processo trombótico que está em progressão, mas você quer ver o que tem residualmente, ou a placa ou o trombo em cima da placa. Isso se faz com cateterismo ou, infrequentemente, com estratificação não invasiva. Mais frequente o cateterismo. Então, essa é a grande família das síndromes coronarianas agudas. Você tem o conjunto inteiro e depois divide. Nessa primeira hora é a vez da síndrome sem supra e depois da síndrome com supra. Por que nós separamos? Porque a síndrome com supra tem 100% de trombose. E a síndrome sem supra tem sempre menos que 100% de trombose, 90%, 95%. De modo que o tratamento é um pouco diferente, sim. Porque aqui na consupra, que é a próxima aula, nós não temos tempo a perder, porque o músculo, o miocárdio está morrendo progressivamente e rapidamente, a minuto. Se nós esperarmos para revascularizar a artéria, para reperfusão primária, você perde todo o miocárdio em 12 horas, ou em 6 horas já perde mais da metade, e a sua vida vai ser um inferno daqui para frente. Ou você vai morrer, ou você vai passar a vida com insuficiência cardíaca. Então, aqui não há tempo. E aqui na síndrome sem supra, sim, há tempo de fazer a passivação do trombo e depois, então, de procurar a revascularização da coronária com um pouco mais de calma. Você teria aí até 48 horas para revascularizar a artéria-alvo. Vamos adiante.